Oração. E desde já uma boa noite aos que nos vêm em casa. Foi bom este tempo que estivemos a orar todos acerca dos vários temas, mas agora vamos passar ao estudo. Fica desde já um grande abraço ao nosso irmão Alberto, que este ano não o vamos ver, mas as saudades apertam e acho que no ano que vem acho que vamos ter de cobrar o dobro do tempo. E então ele não veio as semanas este ano, no próximo vai ter de vir a dobrar. Mas vamos então começar o nosso estudo e, como costume, vamos começar por ler o capítulo, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e quem puder ficar de pé para então lermos a palavra de Deus, que diz assim, verso 1, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Até aqui então a palavra de Deus. Vamos então passar ao nosso estudo e, como costume, vai ser o nosso irmão Alberto o primeiro e depois um irmão que queira continuar, esteja à vontade. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por essa reunião de oração e estudo das Escrituras. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, agora indo no verso 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. O capítulo 3, do 1 até o verso 13, podemos destacar as virtudes, qualidades morais do presbítero, e agora no verso 8 em diante vai falar sobre os diáconos. Talvez você possa pensar assim, mas eu não sou líder de igreja, não sou presbítero e muito menos penso em ser diácono. Então estas recomendações não servem para mim. Não devemos pensar dessa forma, pois se assim chegarmos a esta conclusão, vamos entender que as Escrituras não lemos e não estamos entendendo o que elas nos ensinam. Deus não tem dois padrões morais, um para a liderança, outro para o povo, que se assenta ali distraidamente para ouvir um estudo bíblico ou mesmo uma pregação. Se você olhar atentamente para aquilo que as Escrituras ensinam, você não vai dizer que, mas isso aí são ensinos do apóstolo Paulo. E olha que Paulo era um homem muito radical. Bom, olhando a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no verso 3. Verso 2 e 3 de 1 Pedro 5 também vai falar sobre as qualidades do presbítero. E Pedro se colocava entre os presbíteros, o supervisor da congregação. E lá diz que eles servem como exemplo para o rebanho.
De fato, a liderança tem que ser um espelho, tem que ser o exemplo para o rebanho, para toda a congregação, para que eles possam olhar para os líderes, para aqueles que já estão caminhando na fé há muito tempo, dizer e pensar assim: de fato, funciona. Viver na fé funciona, e acreditar nas Escrituras faz um bem para a alma. As instruções que Paulo dá agora aqui para os anciãos, para os diáconos, elas servem muito bem para todos nós e deve ser o padrão de toda a congregação. A palavra que aparece aqui no verso 8, diácono, ela tem um significado de servo, de ministro, de cooperador, daquele que se ocupa de questões temporais da igreja, de questões materiais da igreja. Olhando o capítulo 13 do livro de Atos, no verso 5 nós vamos encontrar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, e eles levaram consigo João, o João Marcos. Tinha também a João como cooperador, alguém que apoia, alguém que dá suporte, alguém que faz as operações de logística, aquele que está sempre junto para toda tarefa. O exemplo que Barnabé e Paulo carregam junto com João mostra exatamente o que serve o diácono, que posição ele tem dentro da congregação. Olhando o capítulo 6 do livro de Atos, quando os gregos, os helenistas, os judeus que viviam na Grécia ou viviam fora de Israel, chamados helênicos ou gregos, começaram a murmurar, pois eles estavam sendo faltos na mesa. A mesa da congregação se estava deixando de lado os helênicos, os gregos. Mas os apóstolos tiveram que dizer: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir à mesa. E aqui está a questão. Veja que eles vão selecionar, eles vão eleger diáconos para servir às mesas. E Atos capítulo 6, lá no verso 5, nós vamos encontrar Estevão, nós vamos encontrar Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, entre outros. Perceba você que todos estes nomes são de gregos, são de pessoas que conheciam exatamente a situação que os helênicos, os gregos, estavam sofrendo. Logo, o diácono, aquele que serve, o cooperador, o apoiador, é alguém que entende a situação e atende. Foi exatamente isso que os apóstolos fizeram ao eleger estes diáconos. A palavra servir, diaconel, mostra exatamente o que está acontecendo. Eles cuidam para que tudo possa fluir livremente para o ensino da palavra de Deus, das Escrituras. Eles vão atender às necessidades materiais, eles vão atender ao serviço do povo que está chegando. Convém também lembrar que Paulo não está falando aqui, tratando de assuntos sobre dons, que serve para a edificação da igreja, mas ele está tratando aqui da situação de pessoas que tenham capacidade, serem voluntárias a servir, a apoiar, a cooperar no serviço. É um ofício dentro da igreja, da congregação. Quando Cristo dá os dons, conforme Efésios capítulo 4, no verso 11 e 12, nós somos responsáveis diante dele e a igreja também. Mas aqui nós podemos destacar Paulo falando aos Coríntios na primeira epístola, no capítulo 16, no verso 10 até o verso 18. Nesta passagem nós vamos encontrar Paulo, Timóteo, Apolo, ministrando a palavra, viajando para divulgar a mensagem do Evangelho. Mas outros serviam de apoio, cooperavam com a obra. Encontramos Estefanas, Fortunato, Acaico, pessoas que estavam no suporte para que tudo pudesse funcionar. Um missionário no final do século XIX
tem uma frase muito significativa que serve exatamente para aquilo que estamos destacando. O diácono, aquele que serve. Deus chama pessoas para descerem até o fundo do poço. E outras pessoas Deus convoca para ficarem em cima, segurando a corda. William Carey disse isso para aqueles que vão à missão, para aqueles que estão indo no campo missionário, à distância, ministrando a palavra. Outros precisam ficar na retaguarda por oração e principalmente para sustentar estes que vão à frente. Servir não tem segredo, mas tem um preço. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Cá estamos nós, na primeira Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, e o apóstolo começa por dizer isto: da mesma sorte os diáconos. Eu quero chamar a vossa atenção que na vida cristã não há patamares. E o grau de exigência é total para todos. Deus não exige mais de um ancião do que de um diácono. Nem exige mais de um diácono do que de um ancião. Nem exige mais deles do que qualquer um de nós, que não somos diáconos nem anciãos. Ele exige o mesmo. Temos que aprender todos. Temos que viver todos. Temos que servir todos. E ai de mim, diz o apóstolo Paulo, se não pregar o Evangelho. E todos temos que o pregar. Porque segundo aos Coríntios capítulo 5 é claro que Deus pôs em nós a mensagem da reconciliação. Podia ficar aqui o resto do tempo só a falar acerca disto. Diáconos é uma palavra que transmite a ideia de utilidade, disponibilidade para servir, capacidade para prestar serviço. E quero chamar a vossa atenção que aqueles que servem a Cristo são chamados a demonstrar a excelência na forma como são úteis à causa. Em tudo o que fazemos devemos primar pela excelência, não é uma coisa qualquer, é sermos mesmo os melhores. Aliás, se vocês repararem nos diáconos que estão em Atos dos Apóstolos capítulo 6, e já agora, em Atos dos Apóstolos capítulo 6 a palavra diáconos não aparece lá. Porquê é que dizem que são diáconos? Porque a palavra utilizada para o serviço deles, e deixem-me lá socorrer da passagem, em Atos 6, nós lemos assim, cito: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, o meu irmão Alberto falou disto agora, contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. E a palavra é da mesma origem de diáconos. Ok? Palavra grega. E daí é que se diz que eles são diáconos, porque eles deixaram de servir às mesas e passaram a dedicar-se exclusivamente ao ministério da palavra e à oração, como lemos aqui nesta passagem. E aqui quero chamar a vossa atenção para uma coisa muito importante. O diácono é, em muitos casos, um pré-ancião. Alguns começam como diáconos e chegam depois a anciãos. Daí que eles têm que ter muito cuidado na forma como servem. E quero também chamar a vossa atenção, deixa ver se eu consigo dizer o que está cá. Se vocês repararem na primeira Epístola a Timóteo, nos versículos mais abaixo, nós lemos assim, acerca deles. Onde é que está isto? Ok.
versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. E atenção que esta boa posição, podemos ficar aqui um dia inteiro ou vários dias a falar acerca dela. Mas parte da boa posição que eu entendo, eles podem vir a ser anciãos. E agora? O termo diáconos refere-se a um servo que faz serviço útil para a igreja. Normalmente, eles tratam da parte material, mas não só. Aliás, vamos ver se eu consigo dizer isto. Os apóstolos, naquele caso, em Atos capítulo 6, e podemos dizer os anciãos, eles têm um espírito de servos. Eles eram servos, eles eram diáconos. E um ancião nunca deve perder esse espírito. E um diácono não trata apenas da parte do serviço material. Aliás, se vocês repararem na descrição que nós temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, destes diáconos, neste caso na igreja pentecostal na altura, mas que tem lições para nós, nós lemos assim no capítulo 6: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, notem as características dele, boa reputação, cheios do Espírito Santo, não é um indivíduo qualquer. Eu quero chamar a vossa atenção que no serviço, na obra de Deus, não basta ser crente. Há muitos casos que até alguns que nem crentes são e andam aí a servir. Está errado isso. E alguns até dizem, tem que ser crente. Não! Tem que ser mais do que crente. Tem que ser cheio do Espírito. O enchimento do Espírito não é só para quem prega. O enchimento do Espírito não é só para quem ensina. O enchimento do Espírito é para quem serve, seja em que domínio for. Porque nós devemos servir a Deus como instrumentos. O Espírito é que usa. É Ele que faz a obra. E se não, quem é que vai fazer a obra? Sou eu que vou fazer a obra? Ou é Ele que vai fazer a obra? Aliás, eu quero... o Nando ultimamente tem pregado e tenho ouvido as mensagens dele ultimamente, aqui e fora daqui, e ele tem falado muito na plenitude de Deus, ou na plenitude do Espírito de Deus. E ele então tem dito, e bem, que para nós termos a ideia do que é a plenitude de Deus, é pensarmos no copo d'água, como ele disse. Uma coisa é o copo estar cheio de água. Um copo cheio de água, a gente diz, está um copo cheio de água. Outra coisa é o copo estar cheio de água dentro do oceano, ali na Caparica, por exemplo. Ele está com água por dentro e por fora a envolvê-lo. E o que é que acontece num copo cheio de água? Se o copo estiver apenas cheio de água, pronto, o copo está ali cheio de água. Mas se o copo estiver cheio de água dentro do oceano, a história é diferente. A água comanda o copo. O copo não contém a água só. A água move-o, arrasta-o, lança-o, empurra-o e ele anda de um lado para o outro. É isto que é ser cheio. Há uma diferença entre ser cheio do Espírito e ser cheio da plenitude de Deus. Somos movidos. E é isto que é preciso. E os diáconos não eram indivíduos quaisquer. Olha as características: boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, cheios, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Portanto, nós vemos que os diáconos eram indivíduos altamente capacitados. E por isso não surpreende que mais tarde eles alcancem boa posição e depois até passem a ser anciãos. Os próprios apóstolos estavam a fazer este trabalho e alcançaram outra posição. Certo? E eu repito que aqueles que são anciãos, ou bispos, ou presbíteros, como queiram chamar, eles
não devem perder o espírito do serviço. Porque eles devem ser servos. Servos nas coisas simples. Nós é que temos, como é que é de explicar? Temos a incorreta classificação de chamar serviço humilde a quem serve às mesas. Serviço humilde. Não é o que a gente diz? Oh, irmãos, como nós andamos longe da verdade. Serviço humilde deve ser qualquer serviço. Pregar a palavra de Deus deve ser um serviço humilde. E no momento que deixa de ser um serviço humilde e passa a ser com jactância, com orgulho, com vaidade, está tudo estragado. Serviço humilde deve ser a característica de qualquer serviço, seja ele qual for. Bem, mas continuando. Não sei se vocês sabem que há uma coisa curiosa. Este serviço é um serviço que alguém presta um benefício aos outros. É por isso que os diáconos normalmente tratam, quando se trata da parte material, ouvimos falar da logística, do apoio, o irmão Alberto falou acerca disso, e é verdade. Há pessoas que são capacitadas no seu serviço para fazerem coisas que outros até nem têm essa capacidade. Tratar das contas, tratar das instalações, tratar de necessidades físicas. E há uma panóplia de situações da logística. Sabem que numa guerra, eu não sei se vocês sabem disto, eu sou militar. Vocês sabem qual é o segredo da vitória numa guerra? É a logística. Não são os combatentes que andam lá à frente. É a logística. Um exército que tem uma logística fraca perde a guerra. É verdade ou não é, Miguel? João Miguel? Ouviste dizer isso lá? Ele é enfermeiro, lá na tropa. Se os enfermeiros faltarem, eles estão todos tramados. Não se safam. Os enfermeiros são parte da logística. E os abastecimentos? Vocês sabem como é que os argentinos... Ainda agora houve um Mundial e depois houve aquela disputa entre a Inglaterra e a Argentina, que eles jogaram entre si, e os outros foram lá com umas placas, lá os argentinos, a falarem, a lembrarem a guerra e não sei o quê. Os argentinos deviam estar todos calados. Não tenho nada contra os argentinos. Também não tenho nada a favor dos ingleses. Mas os argentinos perderam a guerra. E sabem porquê que os argentinos perderam a guerra? Quando a guerra estava-se a dar, foram feitas publicações de quando ela acabou, lá nos fuzileiros, eu estava nos fuzileiros, e o comandante do corpo de fuzileiros pediu, não foi o comandante, foi o chefe de Estado-Maior, pediu-me para eu traduzir publicações sobre a guerra nas Falklands, vulgo Malvinas. E eu traduzi. Sabem o que é que eles diziam depois da guerra, das lições aprendidas da guerra? Sabem o que é que eles aprenderam? Os argentinos perderam a guerra por causa da logística. E os ingleses estavam a milhares de quilómetros, mas têm uma logística tremenda. E depois outra coisa, que é a tal humildade. Sabem que os oficiais argentinos eram servidos primeiro, quando era a hora da refeição. E os sargentos e os soldados ficavam para o fim. Nos ingleses não. Primeiro eram as praças e sargentos. E os oficiais eram os últimos. Isto faz uma diferença tremenda entre ser humilde e ter uma boa logística, ou não ser humilde e não ter uma boa logística. Nós precisamos na igreja das duas coisas. Precisamos de uma boa logística e precisamos de humildade no serviço. E que Deus nos ajude. Sabem que, ao contrário de outra palavra, a palavra diáconos, que quer dizer servo, porque diáconos quer dizer servo. Uma pessoa pode ser serva sem ser diácono, mas não pode ser diácono sem ser servo. Há crentes que servem e não são diáconos. Mas um indivíduo, para ser diácono, tem que servir. E isto é muito importante. Por isso é que há uma mulher, na Carta aos Romanos citada, Febe, que servia à igreja que estava em Cencreia,
E alguns dizem que ela era diaconisa. Era diaconisa no sentido de servia. Ela não era diaconisa. Na igreja não há diaconisas. Há as mulheres dos diáconos, que estão aqui referidos e nós já lá vamos. E alguns, porque falam cá nas mulheres dos diáconos, dizem que são diaconisas. Errado. Isso é quase como aos outros. Nós temos que pôr as coisas corretas, ok? Mulher de pastor não é pastora. E temos aí muitas pastoras na cristandade que têm que ser varridas. Varridas. Digo com toda a frontalidade, com todo o respeito, mas com toda a frontalidade. Não há pastoras na Bíblia. Têm que ser varridas. Sabe qual é o argumento que eles utilizam? É a mulher do pastor. E a gente chama a mulher do pastor pastora. Onde é que está isso na Bíblia? Mulher de pastor não é pastora. Como também filho de crente não é crentinho. Não é? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E mulher de pastor não é pastorinha. Isto tem que ser claro. Temos que pôr as coisas no sítio certo. E mulher de diácono não é diaconisa. E por isso eu estava a dizer, uma pessoa pode ser serva e não ser diácono. Há irmãos aqui que servem na igreja em muitos domínios e não são diáconos. Mas há irmãos que são diáconos. E eu espero sinceramente que eles sirvam. E sirvam com afinco, com denodo, com fidelidade. Mas existe uma outra palavra para servo na Bíblia, não é só diáconos, que é a palavra doulos. Sabem que existia um navio evangelístico, que era da Operação Mobilização, e o George Verwer, que muitos ouviram falar acerca dele, que foi um crente fantástico, a quem Deus usou. Era um menino que estava lá na escola, quando ele era menino, e uma velhinha que estava lá em frente ao liceu dessa escola, orava, Senhor, levanta alguém ali naquela escola. E o Senhor levantou, George Verwer. George Verwer é fruto da oração de uma velhinha. Irmãs velhinhas, as vossas orações são preciosas. E não sabem o que é que pode acontecer com uma oração vossa. E então, uma das coisas que ele fez foi arranjar navios, e foram vários os navios, o primeiro dos quais, o mais famoso, era o Logos, que quer dizer palavra, e que foi usado para ir por todo o mundo. Não vou entrar em pormenores agora acerca disso, mas havia um outro navio deles, que depois também surgiu, que é o Doulos, que quer dizer servo. Mas há uma diferença entre diáconos e doulos. E qual é a diferença entre diáconos e doulos? Diáconos implica serviço voluntário, enquanto que doulos é escravo. É obrigado. Ok? E nós estamos aqui a tratar de pessoas que estão a fazer serviço voluntário na igreja, estes diáconos. Sabem que a palavra para diáconos é a mesma palavra que é utilizada nas bodas de Caná para os servos que estavam a servir o vinho lá, naquelas bodas de Caná. É a mesma palavra. Ou seja, eram pessoas que tinham assumido voluntariamente aquela função e estavam ali com prazer e com boa vontade para ajudar os noivos no casamento deles. Nós precisamos de pessoas voluntárias. A quem enviarei, diz o Senhor? Quem é que há de ir por nós? E Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isto que se espera dos voluntários. O Senhor podia dizer assim, ei, Isaías, estás nomeado, tens que avançar. O Senhor não quer pessoas obrigadas. E Ele quer pessoas voluntárias. Ninguém me obrigou para estar aqui agora. Sou voluntário. E sei o que é ser voluntário. Porque sou militar. E lá na tropa, às vezes, aquilo é à força. Mas também há voluntários. Isto está em João, no capítulo 2, versículos 5, 7 e 9. O grande estudioso das palavras da língua grega no Novo Testamento, chamado Weir, afirma que diáconos provavelmente deriva de diáco, que significa apressar-se atrás de. O diácono deve ser um indivíduo diligente, que se apressa
atrás de qualquer coisa. Ele tem uma missão e ele não descansa enquanto não a realiza. Significa seguir diligentemente ou correr em cumprimento de uma missão. Há um outro indivíduo chamado Hibbert que diz isto: a ideia fundamental é de alguém que se empenha diligente e persistentemente em prestar um serviço a favor dos outros. Isto implica que o diácono se dedica a servir os outros, motivado pelo amor, de forma enérgica e de forma perseverante. Talvez isto explique o que alguém, falando do significado da palavra diáconos, disse: que a palavra diaconeo e diaconia, que são duas palavras gregas da família, diz esse alguém que é um termo de origem incerta. Alguns afirmam que deriva de dia, uma palavra grega chamada dia, que quer dizer através, e konis, que quer dizer pó. E isso descreve alguém que se apressa através do pó. Levanta poeira ao ir para... É alguém que, de uma diligência tal, que levanta poeira quando vai servir a Deus, para cumprir o serviço que te realiza. Há outros que acham que não será bem assim. Há ali algumas dúvidas, mas fica a ideia no ar. Ok. Sabem que Matthew Henry, o grande comentarista chamado Matthew Henry, disse isto: aqueles de quem Deus se serve são, primeiro, levados a reconhecer a sua própria indignidade para serem usados por Ele. Só é usado quem se considerar indigno. É esses que Deus usa. Talvez por isso é que Deus usou os apóstolos a patamares mais elevados, porque eles prestaram-se a patamares menos elevados aos olhos dos homens, porque aqui não há patamares, eu já disse isso. É tão digno um serviço quanto o outro, e para Deus nós vamos ficar surpreendidos um dia quando o Senhor, chegarmos lá todos e o Senhor dizer: aquela velhinha que estava lá frente ao liceu, venha cá. E a velhinha lá vai, já não vai com bengala, ela vai lá, chega lá ao pé do Senhor e o Senhor diz assim: bem está, boa e fiel serva, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E vai aparecer lá alguns pregadores: não te posso colocar sobre muito, tenho pena. Nós vamos ter muitas surpresas lá, vamos ter muitas surpresas. Também não sabem que neste grupo de palavras diaconia, ou diáconos, etc., esta família da palavra diáconos, esta palavra também é usada em relação à sogra de Pedro. E vocês perguntam: a sogra de Pedro? Pedro tinha sogra, ele era casado, ao contrário do que a Igreja Católica pensa. Do primeiro Papa, já que eles têm o primeiro Papa que eles fazem tanto dele, deviam casar-se todos os padres para seguir o exemplo de Pedro, o primeiro Papa, como eles lhe chamam. Ele tinha uma sogra, e a Bíblia fala nela, em Lucas 4, 39. E lembra que ela estava doente, e o Senhor chegou lá à casa e curou-a. E a Bíblia diz: levantou-se imediatamente, cá está o diácono, é assim, levanta poeira. Levantou-se imediatamente a sogra de Pedro e começou a servi-los. E a palavra que lá está, servi-los, é a mesma, da mesma família. Ela respondeu à ação restauradora de Cristo, da saúde dela, colocando-se imediatamente ao serviço dos outros. Queridos irmãos, estamos a precisar que o Senhor nos dê uma doença para que Ele nos restaure dessa doença, para que de imediato sirvamos os outros? Ou vamos servir os outros de imediato? Porque o Senhor nem nos deu, nem permitiu que a gente tivesse a doença.
o que é fantástico. Ok? Será que o Senhor tem que tem que curar-nos de uma doença para a gente acordar para a vida? Será que Ele tem que mandar uma doença à nossa vida para a gente acordar para a vida e percebermos o que é que andamos cá a fazer? Que Deus nos ajude. Outra coisa importante. E agora ficava aqui até daqui a não sei quando, mas o Dário, tens um pensamento para dar, não tens, Dário? Olha o que está aqui escrito na passagem. Versículo 8. Da mesma sorte os diáconos sejam, e sublinha a palavra sejam, os diáconos sejam, depois mais à frente, versículo 13, porque os que servirem, os diáconos que servirem, já repararam que o Senhor primeiro está preocupado com o ser deles do que com o fazer deles? Já repararam que o Senhor primeiro destaca o ser que eles devem ser, antes do fazer que eles possam realizar? Demasiados crentes procuram estar constantemente a fazer, querem fazer, quando negligenciaram dar atenção ao seu ser. O que é que eles são? Eu não quero saber do que é que tu fazes, eu quero saber o quem tu és. Porque eu posso fazer alguma coisa sem ser, mas se eu for, eu vou fazer. Deus preocupa-se mais com aquilo que eu sou do que com aquilo que eu meramente faço. Bem, eu acho que já falei demais. Mas se nós aprendermos estas liçõezinhas pequeninas que estão aqui, já aprendemos bastante. Que o Senhor nos dê uma igreja forte, humilde, que sirva com humildade, mas que sirva e que Ele seja glorificado, que assim seja. Graças a Deus por aquilo que ouvimos, que assim seja, que possamos ter este espírito de servos e servir, lembrando que é ao Senhor que nós estamos a servir e é primeiramente a Ele, e mesmo quando servimos uns aos outros, termos em mente que estamos a fazê-lo sempre para o Senhor, porque sabemos que o servo também tem a dificuldade do servo de servir aos outros, quando nós servimos em casa ou na igreja ou o que for, servimos pessoas que são pecadoras como nós, e sabemos que quando eu penso de alguém vir a servir-me a mim, acho que está a servir a pior pessoa, que não diria que sou a pessoa mais fácil para ser servida, e a mesma mentalidade eu tenho que ter com os outros, não é? E sabendo que ainda assim das dificuldades nós devemos ser uns aos outros e ter esta mentalidade de servir independentemente da pessoa que for. Não é? Não fazermos acepção de pessoas porque o Senhor não o faz, muito pelo contrário, mas graças a Deus pelo que ouvimos e que tenhamos mesmo esta mentalidade de servos e de corrermos atrás do serviço e de servir aos outros e servir o Senhor, porque já o fazemos no dia a dia, não é? Mas que o propósito de servir ao Senhor é servirmos aquele que é o máximo em tudo, é perfeito, e servirmos alguém assim acho que deve trazer-nos alegria e motivação de continuar, porque é para Ele que estamos a fazer. Vamos então terminar com oração, e quem puder ficar de pé. Nosso Deus e amado Pai, mais uma vez, Pai, te agradecemos pelo que ouvimos, e ajuda-nos a termos esta mentalidade de servos, servirmos, independentemente da posição que tenhamos na igreja local. O servir tem de ser a palavra-chave, e queremos ser instrumentos nas tuas mãos, queremos fazê-lo melhor, queremos usufruir e dar uso aos dons que tu nos deste, e até descobrir outros, porque muitas vezes vamos descobrindo dons que nem sabíamos que tínhamos,
e te agradecemos porque és tu que vais providenciando tudo isso e vais dando as oportunidades para servir-te. Te agradecemos por este tempo e por estes momentos que tivemos aqui juntos, pelo que ouvimos, ajuda-nos a aplicar, porque de facto se não aplicarmos é como se não tivéssemos quase aqui estado, nem tivéssemos ouvido nada. Por isso ajuda-nos a principalmente pormos em prática aquilo que ouvimos hoje. Guarda-nos em bem e leva-nos em bem a nossas casas, continua a cuidar de cada um que aqui está, que possas continuar a abençoar e a cuidar dos vários casos, dos vários irmãos, das várias necessidades, que possas cuidar de cada um com o propósito de servir, que é por isso que aqui estamos todos, porque somos servos teus. Te pedimos isso e agradecemos em tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa reunião está então terminada.